Essa história começa em maio de 1990. A nossa história, ela sempre foi muito baseada em cima da qualidade, em cima de entregar aquilo que realmente o cliente precisa, aquilo que o cliente quer. E levando muito a sério isso, todos os dias a gente levanta com essa prioridade, né? É uma necessidade que se faz presente, as pessoas hoje precisam do ramo do material de construção, da indústria da madeireira e principalmente aí da prestação de serviço. Então a Madeban é uma empresa que ela veio para atender essas demandas, essas necessidades. Hoje quem vem na Madeban faz o seu orçamento, né? Faz negócio conosco, sai falando bem. Resultado disso é você perguntar na rua para as pessoas o que elas acham da nossa empresa, né? A gente pode dizer com autonomia, com autoridade, que as pessoas que passaram por aqui, que compraram conosco, foram bem atendidas e saem indicando para outras pessoas que se tornam clientes e assim sucessivamente. Lembro bem de uma ocasião em que eu estava atendendo um cliente em loco, fui fazer um orçamento, e chegando lá o cliente assim para mim: eu compro com vocês porque vocês têm uma história, vocês têm um fundador que sempre fez um trabalho muito bem feito e eu quero dar continuidade nesse trabalho para o meu filho e para os meus netos. E ali a gente já estava vendendo material e trabalhando para o neto desse senhor, né? E isso ficou muito gravado para mim, ficou muito marcado. Então, lá em 1990, quando o meu sogro, Cláudio Honor, ele abriu a empresa, né, como eu havia falado, foi muito difícil, né? Era uma época em que não se tinha nenhuma estrada para andar aqui na frente da loja, né? Depois que abriu a estrada. Mas ele tinha um caminhãozinho velho, trabalhava na mina durante o dia e vinha para a empresa à noite, né? A minha sogra, a Rosângela, ficava aqui no escritório durante o dia, né, que era uma garagem improvisada, e ali ela vendia as madeiras durante o dia. Logo no início ele conseguiu um bom profissional que está conosco até hoje, um profissional muito capacitado. Tudo que ele faz agrada muito os nossos clientes e os nossos olhos principalmente, né? Nós como gestores do negócio. Então, quando ele começou conosco, esse profissional, ele estava aprendendo ainda, né? Ele estava aprendendo, então foram passos difíceis, foram dias difíceis, porque quando você faz um trabalho e você não tem muita experiência naquilo que você faz, por mais que você pense que está fazendo bem feito, mas sempre vai dar um probleminha, né? Como diz um ditado, quando a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, né? E às vezes não fica o resultado bom como a gente quer, então a gente tem que voltar, refazer todo um retrabalho para deixar da forma como tem que ficar. E durante esse período todo, né, que vem de 90 até hoje, 2022, erramos várias vezes, mas eu acho que o mais bacana de tudo é a gente ir lá e resolver o problema, né? Hoje, inclusive, a gente continua esse legado. Quando o Cláudio Honor, o tradicional Dick, o Bonfante, nos trabalhos que ele fazia, dava algum probleminha, ele voltava, resolvia, ele sempre deixou muito claro para mim, para a Lília, que é minha esposa, que é filha dele, vai, resolve e deixa bem feito. A Madeban é um nome forte, a Madeban é um nome que foi levado para toda a região de Criciúma, né? Posso dizer que aqui na região sul, de Laguna até Torres, todos conhecem a Madeban. A gente fez um breve levantamento e muita gente conhece a Madeban. Então a Madeban hoje, ela vem sim para atender aquelas necessidades, aquelas demandas que os nossos clientes precisam. Desde o início a gente sempre focou muito na qualidade da madeira, na qualidade daquilo que fazíamos. E sempre intensificando, entregar um bom resultado lá na casa do cliente, né? Lembro que durante o tempo em que eu namorei com a Lília, o meu sogro, nós sentávamos para conversar e ele sempre falava das experiências, o que ele tinha passado, e eu sempre ouvindo, sempre prestando atenção,
né? Se eu disser assim que eu tinha a vontade de gerir o negócio, de dar continuidade para o negócio, eu vou estar mentindo. Não era esse o anseio que eu tinha. Mas como a gente crê muito em Deus, como eu acho que nós achamos que Deus ele dá o segmento da nossa vida para aquilo que é melhor, tanto para a gente como para a comunidade onde estamos inseridos, então hoje Ele me colocou nesse lugar, né? Então sou muito feliz, sou muito grato pelo que eu faço aqui na empresa, né? Temos hoje 22 famílias diretamente ligadas à nossa empresa, famílias boas, famílias onde dependem dessa renda, né, para botar o pão de cada dia dentro de casa. E aqui na Madeban a gente procura sempre viver como se fosse uma segunda família. Ou a primeira, né? Porque a gente passa mais tempo aqui do que na nossa própria casa. Então, quando eu chego de manhã, quando o pessoal vem trabalhar, a gente já dá um cordial bom dia. Né? É uma coisa gostosa de se viver. É o que eu sempre digo assim, desse mundo é um legado meu esse, né? Desse mundo a gente não vai levar nada. Né? Quando a gente se apega muito aos bens, ao dinheiro, né, não adianta, não serve. Então o nosso objetivo aqui é fazer bem feito e aí o resultado, a parte financeira, o resto vem depois. Mas o nosso objetivo aqui é fazer bem feito. Eu costumo sempre focar muito no geral, né? Porque como eu venho de uma história eu estou no ramo da construção civil desde 1999, então eu tive o prazer de conhecer muita coisa, muita gente, né? Ter muitos amigos. Durante todo esse tempo que eu trabalhei, eu sempre procurei fazer um trabalho focado em atender bem. E a minha história, aqueles que me conhecem sabem, a gente também vem de uma família humilde, né? Mas também tem o legado que eu aprendi com meu avô, né? Sempre fazer bem feito, ser honesto e assim por diante. Então, durante todo esse período, que eu digo assim que foi um período de aprendizado, que hoje eu vivo de fato o que eu quero viver, né? Aprendi, vivi, tive meus prazeres. Quando eu falo em prazeres, são prazeres profissionais, né? Porque eu avalio assim que a gente tem que trabalhar naquilo que a gente gosta. Eu sempre digo aqui pro pessoal, se tu não tá no que tu não gosta, procura outra coisa para te fazer, numa boa, né? Então, porque assim, ninguém é obrigado a fazer aquilo que não gosta, né? A vida é curta, passa rápido, não vale a pena você ficar ali fazendo aquilo que não gosta e quando vê, se foi o tempo, a vida passou e já era. Então, nesse tempo todo de 2000 a 2016 que eu trabalhei em outra empresa, a gente pôde aprender muita coisa, né? E fazer amigos, como eu havia falado, né? E trazer esse pessoal, trazer essas pessoas e visitar essas pessoas, hoje faz muito bem. Acaba que numa roda de amigos, numa conversa, a gente sempre fala do nosso ramo de materiais de construção, né? Tá sempre na ponta da língua, tá sempre na mente. A gente virou referência naquilo que a gente faz. Era um desejo nosso, né, de virar referência, então hoje nós somos referência naquilo que a gente faz. Principalmente no ramo madeira, porque a madeira ela vem lá da essência de 1990, então ela perdura até hoje, que é o nosso carro-chefe aqui na Madeban, né? Para quem não sabe, Madeban, Madeiras Bonfante, né? Aí soou melhor o ban no final, então Madeiras Bonfante. Então focamos muito nisso. Em 2016, quando eu saí da empresa onde eu trabalhava, eu botei uma loja de tinta, nós colocamos uma loja de tinta, eu, sócio com a minha esposa, a Lília. E graças a Deus, sempre digo assim, com a ajuda da comunidade, com a ajuda dos clientes, com a ajuda dos amigos, né? E olha eu até hoje sou muito grato pelos amigos que eu tenho, né? Eu posso citar inúmeros aqui, inúmeros mesmo. A gente foi um passo depois do outro, as coisas foram acontecendo. Em 2018, meu sogro nos chamou para perguntar se nós queríamos dar continuidade no projeto da loja. Então a gente prontamente, né, conversamos e decidimos ficar. A minha esposa, a Lília, ela tem toda a essência fundamentada dentro dessa... O coração dela está aqui, né? A vida dela está aqui, ela nasceu aqui dentro. Então, eu sempre costumo dizer assim que se eu estou aqui também é por ela, né? Eu gosto muito de
deixá-la feliz fazendo o que ela gosta e eu também ser feliz e todos que estão aqui curtir essa felicidade conosco. É muito gostoso assim, final do ano, a gente se reúne, faz um coquetel, na verdade quase que todo mês, né? Mas eu vou citar mais final do ano, dá aquele presente pro pessoal, o pessoal sai contente, a gente percebe assim o brilho no olhar, né? Aqueles que a gente até posta nas redes sociais ali, esses momentos, e é muito gostoso, né? Essa família Madeban. Temos um grupo de WhatsApp onde o nome não é Madeban, é Família Madeban, né? Então nos tratamos como família. E isso que é bacana, porque é o que a gente vai levar daqui, são essas coisas boas. Em 2018, quando o meu sogro nos chamou para dar continuidade no projeto e a gente prontamente resolveu continuar esse projeto tão gostoso, desafiador, mas gostoso, nós tínhamos uma loja pequena, né? Muito bem estruturada, sólida, mas um pouquinho assim, vou dizer, escondidinha. Eu vou usar esse termo. Numa rodovia fantástica que liga aqui Criciúma a Caravaggio. O que a gente procurou fazer no primeiro momento? Chamamos o nosso principal parceiro, que hoje é a Resicolor Tintas. Chamamos o nosso outro parceiro, que é um fornecedor de madeira nosso. E aí, vamos pegar junto e vamos fazer a coisa acontecer? Vamos. Os parceiros acreditaram no nosso trabalho, fizemos uma publicidade muito bacana, a coisa começou a fluir, nós começamos a contratar mais pessoas e foi fluindo e nós fomos nos estruturando. É fácil? Não, não é fácil. Se fosse para fazer hoje tudo de novo, eu faria. Com certeza, eu gosto desses desafios, mas isso custa caro. Custa tanto para a saúde da gente, para o tempo, a gente tem que abdicar de várias outras coisas. Mas é um desafio muito bom mesmo. Então assim, a Madeban, na ocasião, precisava de muita parte comercial, precisava vender mais, as coisas precisavam andar mais rápido. Tinha tudo para dar certo, só precisava vender mais. E hoje todos sabem que sem venda, nenhum negócio vai para frente. Então a gente começou a borbulhar ideias. Eu e a Lili um dia sentamos e começamos a alencar aquilo que seria mais interessante. Lembrando que em 2016 nós abrimos uma loja de tinta, a Outlet Tintas, que fica ainda, né? Nós ainda temos ela, mudamos de endereço, mas ainda temos ela. Ficava no atual ano, ficava na Avenida dos Imigrantes, na principal do Rio Mãe, aqui em Criciúma. Nessa mesma ocasião, a gente sentou e perguntou, e agora, o que a gente vai fazer? Vamos fechar lá? Vamos ficar aqui? O que a gente faz? Não, vamos ficar lá. E de lá a gente começou a trabalhar aqui. No primeiro momento a gente colocou uma bandeira lá na frente falando que a Madeban tinha história, tinha 27 anos, adesivamos os carros. Gente, a Madeban tem madeira, a Madeban tem tinta, a Madeban tem materiais de construção. Não tínhamos nenhuma máquina para carregar o material de construção, mas tínhamos um caminhão, né? Então a gente terceirizava o carregamento para entregar para o cliente para não ganhar nada, só para dizer que a gente tinha o material para atendê-lo. Quando o cliente vem na loja, que é nosso amigo, que é nosso parceiro, que é nosso conhecido, ele quer que a gente resolva o problema dele, né? Se eu chegar e dizer assim, eu tenho a trena, mas eu não tenho areia, não vai resolver. Ele vai querer comprar areia e a trena comigo. A gente sempre procura fazer o melhor para o cliente na hora da negociação. Se vocês, eu sempre digo assim para os nossos clientes, se vocês soubessem, não é demagogia minha, tá, gente? Não é demagogia. Se vocês soubessem, eu tô todo arrepiado, só em falar agora, eu chego a me emocionar. O desejo que a nossa equipe tem em fazer o bem, em atender com qualidade e entregar lá na sua casa o material que você compra, é muito mais do que uma venda. É com emoção, é uma coisa gostosa. Vou cortar um pouco o assunto e vou falar de uma situação que eu vivi aos meus 6 anos de idade. A minha mãe trabalhava fora e eu tive que ir numa loja de materiais de construção comprar uma conexãozinha, um joelho. Chegando lá, o vendedor tinha um jornal na mão, né? Eu era pequeno, né? Fiquei olhando para ele assim, ele olhou para mim e fez que não me viu. Continuou lendo o jornal e eu fiquei ali, esperando ele me atender. Não falei nada, eu também vou falar o quê? 6 anos de idade, né? Daqui a pouco ele bateu o jornal em cima do balcão assim e digo, hoje o dia começou errado.
Hoje o dia começou mal. Eu pensei assim na mesma ocasião, né? Isso foi em 1989, né? 1990, ali por ali, eu tinha 6 anos de idade. Eu pensei assim, gente, se esse senhor já está assim numa hora dessa, imagina 6 horas da tarde, ele vai estar com o coração explodindo, né? Vai infartar. Isso com 6 anos de idade. Hoje, né, eu lembro disso quase todos os dias. Eu falo, às vezes os clientes vêm aqui, a gente fala, né, porque a gente gosta do que faz e tal, e aí eu falo dessa situação e é até cômico, a gente fica até rindo, porque, gente, trabalhar nesse ramo não é porque eu trabalho nisso que eu vou ficar aqui defendendo, não. É fantástico. Gente, o médico resolve o problema de saúde da pessoa, do paciente. O farmacêutico vende a medicação. E nós resolvemos o problema da construção do cara. Se a gente parar para analisar, existe uma pesquisa nacional hoje que diz que 85% das pessoas que vão construir se incomodam. Então, desses 85% que se incomodam, 15% não se incomodam. Qual é a ideia disso? Né? Eu sempre falo, é fazer com que esses 15% aumente cada vez mais. E aí a gente lança sempre essa ideia. Vem falar com a gente, vem comprar conosco, vem negociar, porque aqui a gente não deixa o cliente se incomodar. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, e vem muita gente através do Google, porque lá no Google tem as avaliações, né? 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, 170 avaliações com 5 estrelas, temos uma avaliação com 4 estrelas e temos uma fake, que eu não sei quem é, com 3 ou 2 estrelas, que eu não lembro agora. Mas as pessoas, quando pesquisam a nossa empresa no Google, elas vê as avaliações e vêm, nos procuram, ligam. 2018, pegamos a empresa, começamos a investir, tudo que ela foi dando de retorno, a gente continuou reinvestindo, né? Continuamos reinvestindo, sempre cuidando de tudo muito bem cuidadinho. A gente aqui dá valor até para um piso, vamos carregar o piso para o cliente, dá valor, porque é um sonho do cara. Ele sonhou por aquilo ali, ele guardou 5, 6 anos, o 13º dele, às vezes para comprar aquele piso. Então, vamos dar valor. A gente sempre fala, deixa muito claro isso. Vamos dar valor, vamos entregar coisa com qualidade. Temos caminhão para entregar forro, para não dobrar, para não arranhar, para não dar problema. Temos caminhão para entregar o material. A nossa concha, ela mede 0,70 metros cúbicos. Eu gosto sempre de falar isso. As pessoas vêm aqui, mas por que tu não vende 1 metro e nem meio metro? 0,70. Porque a concha mede 0,70. Se eu botar mais, eu vou estar lesando a empresa. Se eu botar menos, eu estou lesando o cliente. Então, sempre fazer a coisa correta. Sempre. Agora é o seguinte, falando, continuando ali a deixa do 2019, ali entrando em 2019, as coisas foram acontecendo, as coisas foram caminhando. Hoje é 22. Tivemos um processo evolutivo muito bacana, né? Naquela ocasião nós contávamos com 4 funcionários, hoje nós temos 22 funcionários trabalhando conosco diretamente, então são pessoas que fazem todos os dias a coisa acontecer. Eu sempre costumo dizer assim para a nossa turma, não são funcionários, né? São membros de um corpo, são membros de um barco que está remando. Todo mundo rema, todo mundo rema. E eu sempre digo assim, eu ainda tenho o privilégio de ficar na frente guiando, né? Guiando o negócio. Eu vou guiando e a Lília vai orientando, porque a Lília também, a minha esposa, é fantástica no que ela faz. E eles vão sempre remando. Agora, se um rema contra, a coisa já começa a não dar muito certo. Um só, às vezes é a ponta do dedinho, tá doendo, a gente já não fica bem naquele dia. Então, eu sempre digo, gente, vamos remar todo mundo junto que a coisa vai fluir muito bem. E tem dado certo, estamos tendo muito resultado. Hoje eu digo assim, que se a empresa parasse hoje, eu tenho uma missão cumprida, né? Por quê? A gente, claro que não quer parar, porque, como eu falei, dependemos disso, as pessoas que estão aqui dependem disso, mas por quê? Foi um legado deixado, um legado que a gente continua. Claro que eu gostaria muito que meu filho continuasse esse legado, mas isso é uma decisão dele, então não sei. E a gente faz justo aquilo que a gente aprendeu, faz justo aquilo que é o nome Madeban, tá? Então agora eu vou entrar um pouquinho na questão produto.
Tá? Vou falar um pouquinho de produto. Falei um pouquinho assim da história, né, que começou lá em 90, estamos em 22, 2018 mudou a gestão, começamos a trabalhar na parte comercial, a coisa deu uma alavancada e fluiu muito bem. De 90 a 2018, o meu sogro administrava o negócio. Em 2014, ali, a Lília e o Fernando, que eram os dois irmãos, eles trabalhavam como funcionário do meu sogro, que era o atual proprietário, e a coisa, graças a Deus, sempre flui. Por quê? Muita honestidade, economia, seriedade, entregar coisas com soluções de qualidade. Ontem ainda, né, fui na casa de um cliente que o meu sogro havia feito um telhadinho para ele lá em 2012, se eu não me engano. Minto, 2004. E ele assim, ó, foi o teu sogro que fez esse telhado aqui, foi a Madeban que fez esse telhado aqui. E hoje eu estou contratando vocês de novo para arrumar o beirado do espelho, porque eu sei quem vocês são. E chego lá de manhã, ele me entrega a chave da casa dele, hoje, aconteceu isso hoje, me entrega a chave da casa dele, ó, a casa é de vocês, façam o que vocês tiverem que fazer. Só quero chegar ao final do dia e ver o serviço bem feito. Deixa conosco. Então, assim, essa confiança, eu sempre agradeço os clientes que vêm aqui. Obrigado pela confiança, espero não decepcioná-los. A gente faz de tudo para não decepcionar, porque eu vejo que é igual a lei da semeadura, né? Não adianta a gente querer plantar alface e colher pepino. Não, tu vai plantar alface e colher alface. Eu gosto muito de ler sobre a questão universo, e nós dentro do universo nós temos a decisão de escolher se a gente quer ser negativo ou positivo, se a gente quer fazer coisas boas ou coisas ruins. E quando a gente faz coisas boas, a gente recebe coisas boas. E Deus está aqui, Deus está aqui à nossa volta, nas pessoas, nas coisas que estão vivas, nos pássaros, enfim. Então, assim, fazendo o bem, somando, a gente só vai receber coisas boas e energias boas. Eu gosto muito de relatar por datas, assim, né? Até às vezes a gente vai falar sobre empreendedorismo nas escolas públicas, porque eu venho de uma realidade de escola pública, eu gosto de falar em datas, mas às vezes eu vou lá, volto e aí depois a coisa flui no final. Em 2020, a gente começou a assumir a identidade de se especializar mais do que nós já éramos em madeira. E quando eu falo assim, se especializar mais do que já era, é um acréscimo, é para não ficar parado no tempo. Aí a gente começou a entender o que é a madeira, né? Entender. A gente tinha um conhecimento prático do negócio, né? Um conhecimento tácito, e a gente começou a despertar o interesse na parte teórica da madeira. E a gente começando a ler o conteúdo madeira, né, tem muita coisa para ler mesmo, muita coisa para saber. A gente começa a entender algumas peculiaridades da madeira que são muito interessantes, né? Só um exemplo, vou dar bem rapidinho. A madeira é um corpo vivo. Quando eu falo de um corpo vivo, né, é igual a nós. E quando você fere esse corpo da madeira, ela começa a despertar uma defesa. E essa defesa começa a prejudicar todo o material que é colocado sobre ela. Então, a madeira precisa, principalmente madeira de lei, precisa de um tempo para ela ter um descanso, para ela entender que o habitat dela não é mais naquela árvore. E sim, o habitat dela agora é numa prancha ou numa tábua, que é cortada de acordo com a necessidade de uma madeireira. Falando assim dá até uma pena, né? Mas faz parte, né? Eu sempre costumo dizer assim, que a gente vai lá e corta um pé de eucalipto e planta 20. Então, a nossa empresa é muito consciente quanto a essa questão legal. IBAMA, Fátima, estamos corretamente trabalhando sempre de acordo com a legislação. E me chamou a atenção uma vez que eu fiz a venda de um produto e pedi para aplicar de uma forma como dizia atrás da lata.
E aí o dia que eu fui ler sobre a madeira, eu digo, orientei o cara errado. Por quê? Eu tenho que entender que quando eu vou vender o produto, tinta, ou stain, ou verniz, ou qualquer outro tipo de material para aplicar naquela determinada madeira, ou até mesmo quando eu vou passar ela na máquina, tem um jeito para isso. É a mesma coisa cortar a carne. Se não cortar a carne certo, fica ruim o churrasco. Em 2018, a gente estava pegamos a gestão da Madeban, porém em 2017 a gente havia começado cursos de profissionalização no ramo de tinta, porque a nossa ideia, quando eu digo a nossa, a minha e da Lília, né? Porque estávamos atuando eu e ela junto com outro funcionário nosso, com outro colaborador nosso. A nossa intenção naquele momento era ficar com a loja de tinta, se profissionalizar muito em tinta. Fomos procurar uma parceria onde tinha um melhor custo-benefício, e não tenho medo de falar isso. Hoje o nosso parceiro de tinta é muito responsável naquilo que faz. Inclusive, quando a gente fala responsabilidade, a palavra responsabilidade tem um grande peso, porque assim, quando eu vendo, eu sou cúmplice de uma coisa que eu estou vendendo, né? E o cliente está acreditando em mim e na marca. Então, hoje quando a gente vende tinta, a gente aprendeu lá em 2017 que a gente está oferecendo o resultado para o cliente, o resultado final da obra, que é a parte onde vai aparecer a estética, onde vai embelezar o ambiente, embelezar a casa e assim por diante. E eu tive a oportunidade de passar 1 ou 2 dias com uma química que ela é doutora em química. E lá ela me ensinou muita coisa no ramo da tinta. Depois eu comecei a fazer alguns cursos fora daqui e a gente foi aprendendo que o produto tinta, tá? O produto tinta, existe uma classificação. Esse produto é bom para aquilo, esse produto é bom para aquilo, esse produto é bom para aquele outro lugar. E quando a gente aprende isso, a gente escuta algumas coisas que o pessoal fala e a gente consegue corresponder com o conhecimento que a gente tem um pouco mais técnico. Quando eu falo em tinta, eu também me reconheço como excelente profissional naquilo que eu faço. E não tenho vergonha de falar isso de mim. Não tenho, porque a gente sabe o que está falando. Às vezes as pessoas vêm aqui na loja com alguns mitos. Por exemplo, vou dar um deles. Mas a tinta aqui é feita na máquina que vai desbotar mais rápido. A gente explica que não é assim. Mas o produto que eu apliquei na madeira X desbotou, por quê? Mas a minha casa embolhou a pintura, a tinta aqui é ruim. Mas a tinta durou pouco, se apagou tudo, por quê? Então, para tudo isso, eu posso elencar uma série aqui de mais de 20 quesitos que são peculiares à pintura, tá? Então, a gente vai estar falando isso nos próximos vídeos. Então, nesse vídeo, em especial, de forma geral, agradecer principalmente o homem lá de cima, né? Deus, que nos dá a oportunidade de diariamente estar aqui, de poder diariamente representar essa empresa no meio que a gente está inserido, né? Hoje, a Madeban também é uma empresa com responsabilidade social, né? Nós somos aqui no bairro ligado a algumas entidades filantrópicas, a igrejas, porque a gente acredita muito que é só fazendo o bem que recebe o bem, não tem outra forma. E isso é um legado que eu aprendi e vou continuar sempre assim. Agradeço toda a nossa família, né? A nossa família de sangue e a nossa família Madeban, que todos os dias nos dão o direito de chegar aqui ou lá na casa dos familiares, poder dar um abraço, poder apertar a mão, poder dar um bom dia, dar uma boa tarde. Gente, eu sempre costumo dizer, o dia voa, o dia passa muito rápido. Então, aí tem gente que diz assim, mas hoje o dia passou rápido, porque eu estive bem atarefado, fiz coisas que eu gostei. Para mim todo dia passa rápido, porque todo dia eu faço coisas que eu gosto. Todo dia eu faço o que eu gosto. E uma delas é estar aqui na Madeban, estar em sintonia com os clientes, estar em sintonia com o nosso grupo de familiares colaboradores, né? Então essa forma de pensar ela vai continuar perdurando aqui por muitos e muitos anos. Agradeço também ao excelentíssimo Bonfante,
que é um homem que me inspira diariamente. É uma pessoa que até eu me emociono, porque é um ser humano fantástico, de uma justiça, né, tremenda. E quando a gente senta para conversar, né, doa o que doer, ele sempre fala, faz assim que vai dar certo, né, vai dar certo. Agradeço aí a minha mãe, uma pessoa fantástica também, e principalmente agradeço a meu filho, né, o meu filho Murilo e a Lília, né, que são aqueles que não deixam a peteca cair, fazem com que as coisas aconteçam diariamente e tudo sai da melhor forma possível. Agradeço especialmente você que está aí do outro lado. E de nada adianta estar os funcionários, de nada adianta ter toda uma estrutura se não tem o cliente, né? Então eu sempre digo assim, que o negócio ele é bom quando ele é bom para os dois lados, né? Para o cliente e para nós. E quando a gente presta serviço, eu digo para os três também, né? Porque tem também a pessoa que está trabalhando lá na obra. E se ela também não está animada, a coisa não vai fluir. Todo mundo tem que sair ganhando, todo mundo tem que receber a sua parcela de ganho nessa negociação. Então, muito obrigado por acreditar no nome Madeban, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho, muito obrigado por curtir as nossas redes sociais, nossos vídeos. A gente acompanha ali, tem muita gente visualizando, gente que aparece aqui e diz assim, eu tô te seguindo. Gente, olha, né, olha só, que bom ouvir isso, né? O cara tem 1 milhão de seguidores lá, ele é um ator, é uma atriz, nós somos meros vendedores de materiais de construção. E as pessoas vêm e dizem assim, eu tô te seguindo, eu tô te acompanhando. Isso, nossa, isso dá uma gratificação, dá uma sensação de dever cumprido no peito que, olha, não tem palavras para representar. Então, estaremos continuando esse trabalho com muita força, muita veemência, muita fé em Deus, tá? E quando eu digo fé em Deus, aos domingos quando eu vou na missa, gente, ó, eu falo, mas eu falo arrepiado o tempo todo. Quando eu vou na missa, quando eu vou na igreja, eu sempre peço pela equipe que trabalha conosco, pela nossa família, agradeço e peço, e pelos nossos clientes, né? Que é uma junção que funciona, é uma engrenagem que não quebra e que fazem as coisas acontecer. Obrigado, Criciúma, obrigado, Região Sul, obrigado ao bairro Rio Maina, que é o nosso principal bairro de atuação hoje, e os vizinhos aqui, de coração, gratidão, muita gratidão por acolher a Madeban, por acreditar na Madeban, por acreditar no nosso trabalho, por elogiar o nosso trabalho e criticar também, porque tudo é válido, a gente está aqui para aprender e a gente vai estar sempre, 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 sempre envolvido com os seus problemas, com as suas causas relacionados à construção civil. Então, continue acreditando e continue confiando em nós.